Vocês estão felizes essa noite? Que o Senhor possa continuar gerando alegria em seus corações. Nós vamos agora conduzir esse momento de adoração, que você venha estar livre, venha estar com o seu coração totalmente disponível. Vamos nos alegrar, vamos louvar o nome do Senhor. Me atraiu, me alcançou, me constrangeu e me salvou, me libertou e me curou, me trouxe vida, me incendiou. Atraiu, me alcançou, me constrangeu e me salvou, me libertou e
me curou, me trouxe vida, me incendiou. O teu amor para sempre viverei, o teu amor para sempre cantarei, em tua alegria forte serei, Jesus. És o meu maior amor. Ao que se assenta no trono e ao Cordeiro seja a honra, a glória e o poder para sempre. Ao que se assenta no trono e ao Cordeiro seja a honra, a glória e o poder para sempre. Ao que se assenta no trono e ao Cordeiro seja a honra, a glória e o poder para sempre. O teu amor para sempre cantarei, o teu amor para sempre viverei, em tua alegria forte serei, Jesus. És o meu maior, o teu amor para sempre cantarei, o teu amor para sempre viverei, em tua alegria forte serei, Jesus. És o meu maior amor. Aleluia. Aleluia, Ele é o nosso maior amor. É em quem nós confiamos. É em quem nós podemos descansar. A nossa rocha é inabalável. Aleluia. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos seguirem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus
seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Nós confiamos em Ti, Jesus, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Vamos cantar seus inimigos. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Nós não somos abalados, Senhor, porque nós confiamos em Tua presença, nós confiamos na força que vem de Ti, nós não confiamos na força dos nossos braços, mas nós descansamos em Ti, Senhor, nossa rocha inabalável, nosso refúgio, nosso alto refúgio. Aleluia, nós confiamos, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados, seremos abalados.
somos abalados. Deus, Tu és maravilhoso, Senhor, e nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo. Agradecemos porque estamos aqui para adorar e engrandecer o Teu santo nome, Senhor. Obrigado, Pai, porque nós sabemos que o Senhor tem algo para ministrar essa noite no nosso coração, na nossa vida. E nós damos, Senhor, a nossa vida, Pai. Nós estamos aqui cultuando a Ti com a nossa própria vida, Senhor, com o coração e com a mente, Senhor, com o nosso coração e com a nossa mente aberta para receber aquilo que estará sendo ministrado, Pai. Senhor, a mesma unção que está disponível sobre a minha vida para ministrar, seja a mesma unção disponível na vida de cada um que estará recebendo essa ministração, Pai. E que nós sejamos grandiosamente, Pai, fortalecidos na Tua palavra, Pai. Que nós cremos que não seremos mais como antes. A mesma forma que esse culto já deu início, Pai, nós estamos aqui iniciando a Tua palavra. Nós cremos que será um tempo poderoso, um tempo onde coisas serão destravadas, onde coisas serão acrescentadas sobre nossas vidas, Pai. Então, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Aleluia. Amados, é um prazer mais uma vez estar aqui, podendo trazer essa palavra para vocês, né? E essa palavra, Deus veio ministrando essa semana ao meu coração, quando o pastor falou que essa quinta eu estaria aqui disponível, né? Que eu estaria escalado para estar trazendo a ministração. Eu busquei no Senhor e Deus me tratou, assim, Deus trouxe algo que era algo que eu, até um tempo atrás, estava precisando, assim, na verdade, eu estava negligenciando muito. E essa palavra, amados, eu posso garantir que ela está sendo, já desde de anteontem, né, ontem, que ela está sendo ministrada ao meu coração, e eu creio que vocês também serão edificados, essa palavra irá alcançar o coração de vocês, amém? E essa ministração, essa noite, nós vamos falar sobre uma vida de oração. Uma vida de oração, amados. Dá para a gente imaginar um crente que não ora? Dá para a gente imaginar que um filho de Deus, ele não tem essa intimidade, ele não tem essa proximidade, né? Essa coisa de estar sempre falando com o nosso Pai. Dá para a gente imaginar, mas por incrível que pareça, infelizmente, existem muitas pessoas que acabam deixando que as circunstâncias do dia, as pressões, o trabalho, a família, às vezes os afazeres de casa, que deixam que todas essas coisas roubem o tempo que nós temos dedicado, né? Que nós temos que dedicar a Deus. E acabam que o dia passa, né? Acordam, muitas das vezes não consagram o seu dia e saem para trabalhar, mas o dia passa, um dia cheio de trabalho, chega em casa, tem que cuidar às vezes da família, principalmente as mulheres que trabalham, né? Os homens também, chegam em casa na correria, enfim, quando vai ver o dia acabou e não sobrou um pedacinho, um tempo que seja para estar ministrando e orando ao Pai. E nós sabemos que uma vida de oração é algo essencial, é fundamental na vida de um cristão, na vida do crente mesmo, né? Eu costumo dizer que ter uma vida de oração é você se colocar em um lugar de segurança em Deus. Então, a gente ora, né? E muitas das vezes a gente existem pessoas, né? Como eu também conheço pessoas que não conseguem orar ao Pai, não conseguem pedir certas coisas porque não se acham justas, dignas. Mas nós sabemos que esse pensamento não procede de Deus. Deus quer
que a gente se aproxime como filhos. O pastor já ministrou outras vezes aqui e ele sempre dá o exemplo de um filho que se aproxima do pai. Eu vou dar o meu exemplo, né? Quando a minha filha precisa de algo, ela vem até mim, ela fala comigo. Quando ela está sentindo alguma coisa, ela me procura, pai, estou sentindo alguma coisa. A gente vai ver se, primeiro de tudo, a gente ora, mas depois vê se precisa levar ao médico. Então, o filho, ele tem que ter essa consciência de filho, para que a gente, tudo aquilo que a gente venha fazer, tudo aquilo que a gente esteja passando, a gente leve isso para o nosso pai. Amém? Às vezes as pessoas não têm o hábito de levar ou de orar e pedir a Deus que interceda por algo, ou que aquilo que ela deseja no coração, que Deus atenda e possa trazer para ela. Às vezes as pessoas não fazem isso porque não têm a consciência de filho. Mas, amados, nós precisamos saber que nós somos, sim, filhos. E nós temos essa condição em Cristo Jesus. E eu quero começar lendo com vocês em Filipenses, capítulo 4. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Ele diz assim: não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplicas, com ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amados, olha que maravilha, né? Aqui a gente vê como é importante a gente levar, né, as nossas petições, levar as nossas aquilo que tem te afligido, sabe? Primeiro de tudo, não ande ansioso, não deixe que as pressões, que as situações te deixe angustiado, ansioso. Não, amados, não. A gente tem que, nesse momento, orar. E uma vez que você ora, como aqui no versículo diz, é a paz de Deus que ultrapassa todo entendimento. Quando você ora e você coloca na mão de Deus, você está dizendo: Pai, me ajuda, eu não consigo sozinho. E Deus, Ele vai pegar junto com você. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, alcançará o teu coração. A gente, quando ora, a gente tem que orar com fé, amados. A gente tem que orar sabendo que um Pai, o nosso Pai, Ele ouve a nós. Ele nos ouve. Então, quando a gente ora, a gente também não tem que ficar aflito. Uma vez que você orou em fé, você descansa. Amém? Então, é maravilhoso a gente ver esse versículo, porque nós não devemos andar ansiosos. Seja lá o que estiver tentando tirar a sua paz, você pode colocá-la diante de Deus, que Ele guardará o vosso coração. Esta palavra está sendo ministrada em meu coração, amados. E como eu falei, ela já, desde o momento que eu comecei a buscar, a orar e pedir a Deus uma palavra, o que Ele queria para essa noite, essa palavra tem sido, sabe, ministrada muito no meu coração, porque eu confesso que por um determinado tempo, por um determinado momento, eu negligenciei, e eu sei também que eu preciso avançar muito. Eu sei que eu preciso avançar muito, sabe por quê? Porque quando a gente fala de vida de oração, a gente precisa entender que existem tipos de orações. Então, nós temos a oração que nós fazemos quando a gente acorda, nós temos a oração que a gente faz quando a gente sai para o trabalho, né? Quando a gente vai fazer uma viagem. A gente vai falar de todas elas aqui, de algumas delas, né? Mas a gente precisa também saber se a gente também tem orado pelo nosso próximo, pelos irmãos da nossa igreja, pela nossa liderança, pela vida do nosso pastor e da sua esposa, da sua família. Né? Isso aí é uma oração que é fundamental e tem que estar diariamente no seu dia a dia. Existe aquela oração que você faz no seu secreto, com seu pai, né? Então, a gente precisa entender isso. E eu quero falar, inclusive, que lá em 1 Tessalonicenses 5,16 diz: orai sem cessar. Muitos podem dizer assim, mas como assim orar sem cessar?
como é que eu fico, como é que eu oro e eu tenho meus afazeres, eu tenho meu trabalho, como é que seria isso? Como é que eu posso viver assim? Na verdade, amados, a gente, como eu falei aqui, existem vários tipos de orações. E quando o versículo aqui de 1 Tessalonicenses 5,17 diz, orai sem cessar, é a gente viver o nosso dia em constante oração. Então, a gente pode estar no ônibus, você pode estar no trânsito, você pode estar em casa, você pode estar no trabalho, e simplesmente você ver algo que precisa, sabe, às vezes a gente está na rua, vê uma pessoa que está num sinal pedindo, sabe, pedindo esmola, pedindo coisa, né, que é para comer, para se... Muitos, infelizmente, a gente sabe que nem é para isso, né, eles pedem dinheiro para poder usar drogas, mas nós, como cristãos, a gente não pode, como crente, a gente não pode ver essa situação e simplesmente passar quieto, não fazer nada. Eu não sei vocês, mas todas as vezes que eu vejo, nem assim, eu já até conheço em alguns lugares, como eu trabalho no trânsito, eu já conheço alguns sinais, onde eu sei que os pedintes ali, eles são pedintes porque eles são usuários de drogas. E o dinheiro que você está dando ali, ele vai pedir, vai falar que está com fome, mas na verdade ele está querendo dinheiro para droga. Então, como eu conheço em alguns lugares, eu não dou, mas aqueles lugares onde eu vejo, sabe, pessoas com deficiência, sabe, eu vejo, porque às vezes a pessoa está ali trabalhando, ela está ali buscando, às vezes é uma falta de trabalho, e está ali trabalhando, buscando a oportunidade. Então, assim, existem situações e situações, mas em nenhuma delas me passa em branco a questão da gente estar orando, intercedendo pela vida da pessoa. Pai, abençoa essa vida, Deus, eu sei que esse não foi o propósito dela, esse não é o propósito que o Senhor tem na vida dela, Pai. Então, assim, a gente tem que, como igreja também, a gente tem que estar, sabe, atento a essas coisas. Então, uma vida de oração, isso inclui você interceder pelas pessoas, né? Às vezes você pode estar em um ambiente, em um lugar, e uma pessoa, um demônio se manifestar na vida de uma pessoa, aí você vai dizer o quê? Não, eu não vou orar porque eu não sou pastor, eu não sou presbítero. Não, amados, nós somos a igreja, e o poder de Deus que está em nós, através do Espírito Santo, Ele nos capacita, para que você seja ousado, guiado, e ir lá e impor as mãos. E a palavra de Deus diz que você impondo as mãos, as pessoas serão libertas. Amém? Então, eu quero começar, eu vou falar só alguns tipos de orações aqui, para a gente entender mais sobre isso. E eu quero começando a falar sobre a oração de dedicação. Essa é a oração que fazemos consagrando o nosso dia, o nosso trabalho, a nossa família, né? Eu posso dar como exemplo, quando você compra um bem, uma casa, um carro, o que nós fazemos? A gente ora, Pai, eu consagro esse veículo em Tuas mãos, esse veículo vai ser uma bênção na minha vida, na vida da minha família, essa casa, Pai, vai ser uma bênção, eu consagro ela a Ti. Então, essa é uma oração de dedicação, amém? E lá em Salmos 119, no capítulo 119, versículo 10 diz, eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Então, amados, oração de dedicação é justamente isso, quando você ora no seu dia a dia, você acorda, você consagra o seu dia, você ora pela sua família, você ora pelo seu trabalho, enfim, amém? A segunda oração, amados, é a oração de ação de graças, né? Essa oração é aquela que fazemos antes das refeições, ou quando nós vamos fazer uma viagem e a gente chega ao nosso destino, então a gente ora, Pai, obrigado por ter nos guardado, obrigado, Pai, pelo alimento que o Senhor posto à nossa mesa. Queridos, essa é uma oração que muitos crentes, infelizmente, deixam passar, sabe? É a sua oração de gratidão, principalmente pelo prato de comida, pela refeição que Deus tem trazido para você, né? E isso é algo que a gente precisa ficar ligado, porque isso está condicionado ao que está lá em 1 Tessalonicenses, né?
que nós falamos aqui, orai sem cessar. Orar sem cessar está conectado a justamente isso. É você estar ligado o tempo todo no seu dia a dia, nas coisas que vão ser feitas, é no prato de comida, no café da manhã, é na provisão, sabe? E às vezes Deus vai bênçãos vão chegar sobre a sua vida, pessoas vão trazer coisas para você, e você não pode simplesmente receber e não ser grato, né? Então, nós temos que estar ligados a isso também, né? Então, uma vida de ação de graça, também nós temos lá o versículo de 69, Salmos 69, versículo 30. Salmos 69, 30. Louvarei o nome de Deus com cânticos e proclamarei sua grandeza com ações de graça. Então, amados, a gente tem que estar sempre atento a tudo aquilo que Deus tem trazido, tudo aquilo que, sabe, Deus tem feito na nossa vida, e estar sempre em constante oração de graça, rendendo, sabe, graça, rendendo assim com a sua vida, louvando e glorificando, sabe, e essa é uma vida de ação de graça, que você tem que estar conectado a isso, você tem que estar ligado nisso, para não deixar que isso passe, né? A gente tem que estar ligado nessas coisas, e é importante, eu creio que muitos, né, e todos acredito, né, que quando acordem de manhã façam a sua oração de graça, né, mas a gente também sabe que no decorrer dos nossos dias existem outras coisas, e a gente tem que estar ligado nisso, amém? Oração de cura, amados. A oração de cura é aquela oração que fazemos quando sofremos ataques na nossa carne, com dores, ou quando oramos por pessoas que se encontram enfermas. Bom, isso aí a gente sabe que é um tipo de oração, né? E às vezes, a maioria das vezes, a gente sofre na nossa carne, e o que acontece muito é quando você está em casa, você está no seu trabalho, em algum lugar, e você está sendo atacado com dores, você está sentindo dores, e você simplesmente não ora. Tem gente que busca a solução, que é o remédio, busca uma farmácia, mas não busca primeiro Deus. Não há nada, assim, eu não sou uma pessoa que, eu não julgo quem toma remédio, até porque eu também às vezes tomo. Eu não sou fã, não gosto, mas existem momentos que eu tomo, mas em todas as vezes eu procuro sempre, em primeiro lugar, orar e repreender, sabe, e declarar cura sobre a minha vida, né? Então, a gente tem que também ficar ligado nisso, porque às vezes a pressão que a pessoa está passando, as dores ali, o que ela está sofrendo ali, ela age pelo natural e esquece o espiritual. Mas nós sabemos que o espiritual, ele vem primeiro. Nós sabemos que o nosso Deus, ele pode todas as coisas, ele é o dono do ouro e da prata. E nós sabemos que Jesus levou sobre si as nossas dores e enfermidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, sobre suas pisaduras fomos sarados. Amados, nós já somos sarados. A palavra de Deus não diz que você será sarado, a palavra de Deus diz que você já foi sarado. Então, se você guarda esse versículo, se você guarda isso no seu coração, todas as vezes que alguma enfermidade tentar te parar, se levantar sobre a sua vida, você tem autoridade no nome de Jesus para repreendê-las, porque elas não têm legalidade para estar na sua vida. E assim também como na vida de pessoas. Pessoas vão chegar até você, pessoas vão querer falar e pedir oração, às vezes um vizinho, porque sabe que você é crente, vai estar com alguma coisa, uma filha doente, com febre, alguma coisa, as pessoas vão chegar até você e vão te pedir, e você está ligado, e você está ali pronto, porque você sabe que isso faz parte da vida do crente, né? Orar pelos enfermos, impor as mãos e eles serão curados, amém? E eu tenho um versículo aqui em Jeremias 17, versículo 14, que diz: cura-me, Senhor, e serei curado, salva-me e serei salvo, pois Tu és aquele a quem eu louvo. Aleluia. Amados, temos a oração também, a quarta aqui, a oração da libertação. Essa é a oração que fazemos quando nos deparamos com uma situação de possessão ou opressão maligna, né? E
Uma pessoa, ela se coloca possessa por algum tipo de demônio, e nós sabemos que nós temos autoridade para impor as mãos e repreender toda ação demoníaca, porque o poder está no nome, amados. Nós sabemos que nós somos templo e morada do Espírito Santo, e que o Espírito Santo que habita em nós, ele que nos capacita, ele que o poder vem através dele, e a autoridade para que o demônio, ou seja lá o que for, saia, está no nome de Jesus. Então, a gente não tem que ter medo quando uma situação dessa se levanta. Pelo contrário, nós temos que agir em ousadia e fé. Ousadia e fé, amados, para poder levantar com a autoridade que você tem em Cristo Jesus e ir lá e pôr as mãos, porque sabendo a condição que você está. Amém? Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17 diz: ora, o Senhor é o Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade. O Espírito do Senhor está onde? Está dentro de mim, está dentro de você. E ali está dizendo justamente o quê? Aonde você estiver, aonde você estiver, aonde você chegar, aonde você colocar a sua mão, há liberdade, não há opressão, não há prisão, há liberdade. Você vai colocar as mãos, vai impor as mãos, e seja lá o que for, o diabo, Satanás que for, ele vai ter que sair no nome de Jesus. Amém? Nós temos também a oração de intercessão. Essa é uma oração muito importante, né? Nós sabemos, por exemplo, que as igrejas, ela tem, geralmente, né, o corpo da igreja, ela tem pessoas que, assim, compõem, né? Eu não sei dizer assim, se chega a ser um ministério, mas existem pessoas que têm um chamado de intercessão, e isso é fundamental, porque ela ora pela sua igreja, ela ora pela sua casa, ela ora pela vida dos irmãos, ela ora pela família da igreja, ela ora por cada evento, cada coisa que a gente vai fazer. Eu posso dar um exemplo também como a diaconia. O pessoal que está na diaconia, quando eu inicio, antes de iniciar o culto, eles chegam, arrumam tudo, depois eles fazem o quê? Eles têm que ficar um tempo reservado e começar a orar e orar intercedendo pelo culto, e o culto começa e eles ficam ligados também, entendeu? Na manifestação do Espírito e qualquer outra coisa no ambiente do culto. Então, a oração de intercessão, ela é fundamental, porque é uma forma de você guardar a vida de alguém. Mas eu digo uma coisa para vocês, irmãos, eu falei aqui que pessoas têm chamados, mas uma vida de oração de intercessão, necessariamente não significa que você, para orar, você tem que ter o chamado. Você pode estar orando, intercedendo por pessoas, por alguém da sua família, alguém, sabe, a gente sabe que no nosso dia a dia vão vir situações que a gente vai ter que se levantar e interceder. Eu oro intercedendo, né, pela vida das minhas filhas, eu oro intercedendo por pessoas que estão sofrendo algum ataque, né, pessoas da nossa família, enfim. Isso é algo que também tem que fazer parte do nosso dia a dia. Isso também tem a ver com orar sem cessar. Então, aqui a gente está falando de tipos de orações para que você entenda que o seu dia, ele não se resume você simplesmente acordar e fazer a sua oração matinal e acabou, e no final do dia você ora agradecendo pelo dia e acabou. Não, aqui a palavra lá que a gente leu lá, orar sem cessar, em 1 Tessalonicenses 5,17, ele está dizendo justamente o quê? Que a vida de oração, orar sem cessar, é estar conectado com Deus o tempo todo, ligado nas coisas e mediante a oportunidade, as coisas que vierem até você, você vai saber como agir, você vai saber como interceder. Amém? E aqui tem nós vamos abrir lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? Aqui, se eu não me engano, o apóstolo Paulo, ele falando aos Tessalônicas, né? Justamente isso, pedindo para que orem por eles, né? Porque eles estavam
levando, né, no ministério dele de propagar a palavra do Senhor. Então ele aqui pede, ore por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. Então, a gente também tem que estar ciente e ligado sobre também a levar uma vida diária de oração e de intercessão pelo próximo, amém? O último que eu vou trazer aqui é a oração de adoração. Existe outros tipos de oração que eu não coloquei aqui, mas a oração de adoração é uma oração fundamental, essa oração é aquela que você faz no secreto com seu pai, né? É uma oração desprendida, altruísta. Eu até trouxe aqui, porque quando eu vi altruísmo, peguei essa palavra e falei, gente, vamos ver o que é isso. Altruísmo é um adjetivo que define um indivíduo que pratica o altruísmo, ou seja, que se dedica aos outros. Então, essa é uma oração desprendida, né, muito sagrada, que fazemos ao Senhor, por tudo que Ele é em nossas vidas, pela sua grandeza, seu amor, santidade, majestade, né? Nela não pedimos ou agradecemos, somente o adoramos. Então, amados, essa oração aqui, a oração de adoração, é uma oração que você faz quando você se fecha no seu quarto, é aquela oração que você faz no seu quarto. Ela pode ser acompanhada de outros tipos de oração, mas essa oração de adoração é o que se inicia. Quando você começa a adorar, quando você entra no seu quarto que você vai orar a Deus e você vai orar ao Pai, o que você faz? Você não pede, você não fala, você simplesmente começa a render graças. Eu particularmente gosto de botar um louvor e eu começo a adorar, sabe, e dizer como Ele é bom, como Ele é maravilhoso, e dizendo que Ele é o meu Deus, e Ele é o meu Pai, e Ele é o meu único Deus, e assim a gente vai adorando com a nossa vida, com louvores e cânticos, e aí a partir daí você entra na sua oração. Mas essa vida de adoração, né, essa oração de adoração é uma oração também que a gente também tem que estar ciente de que ela tem que ser algo, tem que ser diário na nossa vida. Ela tem que estar constantemente na nossa vida. Se você, quando entra no seu quarto, você vai orar, se você não faz esse tempo onde você simplesmente adora ao Pai, é a hora de você pegar isso e ajustar, porque eu tenho certeza que Deus, o que Ele mais anseia, mais deseja é isso, é uma vida, é ver os teus filhos o adorando, engrandecendo o teu santo nome, né, adorando Ele com a sua própria vida, com cânticos, com hinos, amém? Apocalipse 4:11 diz, Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por Tua vontade elas existem e foram criadas, amém? Então, amados, essa é a nossa motivação, de dar toda a glória, a honra, o poder a Deus, porque Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o Criador do universo, Ele, através dEle, Jesus veio para nos salvar, e veio para nos tirar da condição de pecadores, para, né, tirar da condição, tirar do reino das trevas para nos colocar no reino do Filho do seu amor, nos colocar na condição de filhos. Então, amados, a gente tem que ter essa vida de adoração, ela tem que ser constante e diária em nossa vida. Existem outros tipos de orações que eu não trouxe aqui, mas nós sabemos também que existe a oração de súplica, existe a oração de clamor, né, e de confissão também, né? Nós sabemos que quando você erra e você sabe que você errou, o que você faz? Você ora pedindo perdão, então é uma oração de confissão. E existem outras também, né? Então, amados, a gente precisa pegar esse versículo de 1 Tessalonicenses 5,17, que diz, orai sem cessar, e checar no espírito se a gente está vivendo isso, quais tipos de oração a gente está fazendo diariamente, né? Porque isso aqui são coisas que tem que estar no nosso dia a dia, porque eu tenho a certeza de que Deus, você acorda, o seu dia, você vai ter oportunidade para orar, intercedendo por alguém, você vai ter oportunidade de orar uma oração de adoração, você vai poder orar uma oração de libertação, você vai orar por cura, você vai orar por ação de graça,
E, enfim, amados, e eu tenho certeza que isso no nosso dia a dia, essas oportunidades, elas vão aparecer e a gente tem que estar ligado, sabendo que é o nosso dever, como igreja, estar conectados, ligados no Espírito para poder se posicionar e não deixar que isso passe em branco, amém? Eu quero até dar um exemplo. Semana passada, no domingo passado, esse exemplo assim, é até algo que eu vou me expor aqui para vocês, mas eu infelizmente depois, eu não fui, eu não estava, mas que posso dizer, eu não fui ligado no Espírito por algo que aconteceu, e depois o Espírito Santo me incomodou muito e eu acabei orando, pedindo perdão. Por quê? No domingo passado a gente foi convidado para visitar um casal que eram nossos vizinhos por muitos anos, e eles saíram da onde a gente mora, e aí eles estão morando no lugar, né, e chamou a gente para ir lá conhecer a casa, e a gente chegou lá, já tinha uma mesa, pizza, né, e a gente ficou ali conversando, e amados, ali a gente agiu no natural. E eu vou dizer para você, quando eu cheguei em casa, que eu tomei um banho, que eu fui, sabe, assim, orar, e eu falei assim, aí Deus, o Espírito Santo falou comigo assim, olha, você perdeu uma oportunidade grande de estar ali naquele lugar e orar com aquela família. E realmente, o que acontece, amados, eu me deixei levar pelo natural, simplesmente cheguei na casa de pessoas que eram amigos e não fiquei ligado no Espírito. Então, assim, eu quero dar esse exemplo, para que isso não aconteça na sua vida. Como na minha também, eu creio que não vai acontecer mais, porque a gente tem que estar consciente de que a gente tem que estar ligado no Espírito sempre. E seja lá qual for a situação que acontecer, a gente tem que estar preparado diante de Deus e falar, Pai, eu vou fazer, deixa que eu vou lá, eu vou impor as mãos. E Deus conta com a gente, amados. Deus conta com a gente. Então, infelizmente, eu estou dando eu vou dizer nem bem mau testemunho, né, mas eu estou me expondo aqui justamente para que você possa ser edificado e que isso não aconteça na sua vida, porque na minha também não vai acontecer mais, amados. Amém? Então, nesse momento, nós devemos analisar se essas orações estão presentes no nosso dia a dia. Eu quero que você faça essa análise, né? Eu sei que o tempo que a gente já está aqui falando sobre tipos de oração, você aí no seu espírito, você já está checando, né? Eu creio que existe uma graça sobre a sua vida e você, o Espírito Santo, essa palavra está sendo ministrada e eu creio que o Espírito Santo está ministrando no seu íntimo, no seu coração, e que você vai ajustar essas coisas e você vai se colocar numa condição, como eu falei, quando a gente vive uma vida de oração, a gente se coloca numa posição de segurança em Deus, amado. Em Mateus 6, versículos 7 e 8 diz, e quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Amém? Aqui, amados, esse versículo está conectado, está relacionado a quando a gente vai fazer aquela oração onde você vai pedir ao seu Pai, sabe, algo que você esteja desejando, né, ou se você vai orar por cura, né, então assim, a gente tem que ter consciência de que quando a gente ora em fé, e uma oração de fé não é uma oração que ela é repetitiva, a gente não tem que ficar repetindo as mesmas orações todos os dias, né, porque na verdade, uma vez que você ora em fé, nos próximos dias você vai render graças por aquilo que você pediu. Essa é a nossa posição, isso é o que Deus quer, que você ore e que pela fé, você orando com fé, você descanse nele, sabendo que ele sabe, ele ouviu e ele sabe mais do que você, o que você precisa. Deus não deseja que fiquemos repetindo as mesmas coisas, pois a oração que agrada a Deus é aquela que fazemos com fé. Amém? Mateus 21, 22 diz, se crerem, receberão tudo o que pedirem em oração. Amém, amados? Então, se você
muitas das vezes tem desanimado de ter uma vida de oração, porque o que você está orando, você acha que Deus não está ouvindo ou não está respondendo. Primeira coisa, olha aqui, ó, Mateus 21, 22, se crerem, receberão tudo que pedirem em oração. Crer, fé, fé. Ore com fé, amados. Ore com fé, porque quando a gente ora, como eu falei, quando você ora com fé, você descansa no Senhor e deixa Ele agir. Amém? Eu quero falar aqui até sobre uma questão assim, de um exemplo que eu quero dar agora, esse positivo, pessoal meu, que eu, assim, para quem me conhece aqui sabe que eu trabalho já há algum tempo como motorista de aplicativo da Uber, né? E meu carro, ano passado, no final do ano passado, quer dizer, virou esse ano, 2020, ele passou a ter 9 anos de vida útil, e no município do Rio de Janeiro não dá mais para rodar, porque no município do Rio só é permitido veículos com até 8 anos de vida útil, né? E, no caso, eu só podia rodar em outros municípios, Niterói, São Gonçalo, Nova Iguaçu, São João, enfim. Mas eu particularmente gosto do Rio de Janeiro porque, assim, pela experiência, pelo tempo, por conhecer a cidade, eu sei que é o melhor lugar. Então, eu comecei a buscar em Deus. Falei, pai, eu quero vender esse carro e eu vou comprar um carro melhor para mim. Só que aí, amados, quando eu falei que eu ia vender o carro começou a pipocar um monte de problema. E aquilo começou a me bater um desânimo. Eu cheguei a pensar até em vender ele por um valor assim bem baixo, mas para sair logo. E a primeira coisa que Deus falou comigo assim, não, você vai consertar tudo. Eu tinha no meu coração um valor que eu queria que o carro fosse vendido. Tipo, na verdade, eu coloquei um anúncio num valor, né? Mas no meu coração, assim, se chegar até esse valor, eu aceito, pai, vai me ajudar. Então, o carro começou a ter vários problemas, mas aí eu fui e fiz o quê? Eu fui, botei o carro para consertar, consertei tudo, e no final, amados, eu consegui vender o carro. Mas aí, o que acontece? Eu não estava, quando eu falei que eu ia vender o carro, né, eu fui lá primeiro, na verdade, até pulei aqui uma parte, porque o que acontece? Quando eu falei que eu ia vender o carro, eu não orei, eu fui lá, simplesmente fiz um trabalho de lataria, né, consertei a parte de para-choque, enfim, e tirei umas fotos e anunciei o carro, e não orei. Aí o carro começou a apresentar esses problemas todos, e eu cheguei a achar até que não era para vender o veículo. Não, pai, será que não é para vender? Mas aí eu fui e orei. E eu falei, pai, o Senhor conhece meu coração, o Senhor conhece as minhas motivações. Então, eu quero vender esse carro porque eu creio que o tempo dele comigo acabou e eu creio que o Senhor tem algo maior para mim. Então, foi onde eu consertei todas as coisas que precisava no carro, fiz um bom negócio, vendi o carro no bom preço. Aí, o que acontece, amado? Outra falha minha, porque quando eu vendi o carro, eu estava com dinheiro no banco, e aí eu aluguei o carro de uma empresa, de uma locadora, né? E aí eu aluguei o carro por uma semana, fui lá no Shopping São Gonçalo, no Espartage, para devolver. Aí, que eu estava saindo, eu vi um stand de consórcio da GM. E na hora ali eu parei, a mulher me deu as explicações, e eu na empolgação, não orei, fui lá e fechei o contrato de consórcio. Só que, queridos, a coisa foi tão, assim, foi tão rápida que eu não parei para olhar os pequenos detalhes bobos que, se eu tivesse me atentado, né, eu não teria tomado aquela posição. Por quê? Porque, primeiro, eu fiz acreditando que eu iria ser contemplado em um mês. Eu vou fazer agora, mês que vem a minha carta vai sair. Queridos, nós sabemos que em consórcio, quem já fez ou quem participa sabe que não é assim. Por quê? Porque é um grupo imenso de pessoas querendo o mesmo que você. Dar uma entrada, né, para poder pegar a carta e com a carta comprar lá o automóvel ou o bem que eles quiserem lá. Então, eu nesse primeiro momento, eu nem pensei, nem raciocinei. Então, eu cheguei em casa e
assim, estava feliz, acreditando que tinha feito certo. Mas aí, amados, aí Deus foi e usou a mula. Usou a mula do meu genro, brincadeira, não é mula não. Mas aí Deus usou o Fred, o meu genro, que chegou para mim e falou assim, pô, Arthur, como é que você... Poxa, Arthur, como é que você... Aí o que acontece, queridos? O que aconteceu? Eu fiz o consórcio, e aí depois aluguei um carro que eu pago, assim, ele me custa R$2.000 por mês. Então, somando o consórcio mais a prestação do aluguel, estava quase R$3.000. Aí ele falou assim, Arthur, quanto que você gasta quanto que você paga de consórcio? Eu falei, quanto que você paga de carro? Eu falei, rapaz, olha o que você fez, não é melhor você ir numa concessionária não, que você vai lá, você consegue financiar um carro, vai pagar bem menos que isso. Rapaz, naquela hora ali, eu falei assim, gente, aí acho que foi ali que a ficha caiu, assim, como eu agi sem ser guiado, né? E aí eu fiquei quieto, assim, ouvi, não, eu vou ver. Aí, amados, naquele mesmo dia eu orei, chamei minha esposa, falei assim, amor, a gente precisa orar e a gente precisa ficar ligado que a gente não pode ficar dando esses vacilos, e foi um erro meu, né? Mas a gente tem que, assim, às vezes são detalhes do dia. Foi uma situação que, assim, no momento que eu tomei uma decisão sem checar com Deus, né? E aconteceu que eu fui, orei com a minha esposa e falei assim, amor, vamos lá então, vamos sair, vamos numa concessionária, ver se a gente vê o carro, vamos lá, né? E Deus tinha, assim, no meu coração, amados, eu tinha um desejo de um veículo, dois, até 2 veículos que eu estava paquerando, porque, na verdade, ainda tinha outro detalhe, eu queria sair do Uber X, que é a categoria mais simples, para entrar no Uber Black, que é a categoria mais top, assim, onde você trabalha com todas as categorias, né? O Black é bom porque você trabalha com todas as categorias. Então, eu queria, já trabalhando 4 anos na Uber, eu queria, se fosse entrar no financiamento, entrar no Uber Black. Então, para entrar no Uber Black, existem vários modelos, mas eu estava namorando 2 tipos de veículo. Aí a gente foi primeiro numa loja aqui em Piratininga, tem aquela rua ali onde tem todas as concessionárias praticamente. Falei, amor, vamos lá, porque lá a gente vai ter todas. A gente chegou lá, eu fui ver um carro que estava anunciado. Quando eu cheguei na loja, o cara falou, o carro já vendeu. Aí eu fui, expliquei para ele que eu queria um carro para trabalhar na Uber Black. Aí ele falou assim, olha, no momento eu não tenho nada aqui, mas eu vou ver, eu acho que eu tenho uma em outra loja, papapá. Falei, tá bom, amado, obrigado. E fui para outra loja. Aí fui na outra loja, fui na Toyota, onde era a fabricante de um dos modelos que eu queria. Cheguei lá para ver o preço, não tinha um modelo, assim, o ano, né, para o preço caber na minha parcela, no meu orçamento. Então, não tinha um veículo. Aí, na terceira, eu falei assim, amor, vamos passar ali na Diniza. E o tempo todo eu falei, não, a gente tem que ir na Diniza, tem que ir na Diniza. Amados, resumindo, eu cheguei na Diniza, a atendente, quando ela chegou, ela nem perguntou o nosso nome. Eu falei assim, amor, a gente já começou errado, porque a mulher nem falou com a gente, nem perguntou o nosso nome. E aí a gente sentou, fui a mesma coisa, expliquei para ela o tipo de modelo que eu queria, e ela falou assim, olha, eu não tenho esses, mas tem um aqui que te atende. Aí falou o carro. Vamos lá ver o carro. Aí a gente olhou assim, eu olhei a princípio assim, não tive não sei, assim, olhei e não senti nada. Entrei no carro, ela, vamos dar uma volta. A gente entrou no carro, cara, quando a gente entrou no carro e ela começou a falar os itens que o carro tem, né, as qualidades e coisa e tal, e eu fiquei assim, aí eu olhei para minha esposa gostou primeiro, assim, a reação dela foi, ai amor, adorei. Falei assim, amor, se você gostou, eu também gostei. Se você crê, estamos querendo junto, vamos fechar nisso aí. Mas aí, amados, o que aconteceu? Nesse intervalo, a gente fez o test drive no carro, aí sentamos lá e eu tinha um particular para fazer, e aí eu fui e falei para a menina que estava atendendo a gente, olha, eu tenho que sair, eu já tinha deixado todos os meus dados, falei, você vê aí o financiamento, eu vou dar tanto de entrada, e você vai falando com a gente, com a minha esposa, porque eu vou ter que buscar um passageiro agora. Ela, não, pode deixar. Amados, eu saí, nessa que eu saí, ela foi falando com a minha esposa, e 3 bancos que ela tentou o financiamento, os bancos não aprovaram. No terceiro, ela até falou assim, não, Arthur, esse aqui eu acho que eu vou conseguir, aí no final não deu. Aí eu já estava indo para o Rio com um passageiro, quando ela me mandou a mensagem, aí eu falei assim, não, tudo bem, Fernanda, tá tranquilo, pode deixar, né, esquenta não. Desliguei, aí fiz aquela oração assim, falei assim, pai, eu não quero agir
pelas minhas emoções. Eu quero ser guiado pelo teu Espírito. Então, se não é para ser esse veículo, eu estou em paz, eu não vou ficar chateado, porque eu sei que o que o Senhor tem para mim é melhor do que eu mesmo mereço, do que eu mesmo desejo até. Então, se não for, amém, estou em paz, obrigado, porque eu sei que o Senhor está à frente disso. Mas se for, eu sei que algo vai acontecer e vai dar tudo certo. Fiz essa oração, amados, e descansei, voltei para o meu trabalho. Aí passou uns 40 minutos, minha filha me liga, aí fala filha, ela, pai, queria te falar um negócio. Eu falei, fala rápido que eu estou dirigindo. Ela, deu tudo certo, aprovou lá. Falei assim, é mesmo? Então tá bom, depois te ligo. Aí eu nem entendi, falei assim, por que deu tudo certo? Eu tinha, tinha 20, 30 minutos, tinha falado com a menina, né? E eu já tinha pedido para ela não fazer mais nada, porque já tinha passado o terceiro banco. Resumindo, querido, eu deixei o passageiro, parei o carro, liguei para minha esposa, ela me explicou. Aí eu vim direto para casa, e eu cheguei em casa e comecei a pesquisar o veículo. Aí eu já fiquei feliz, agradeci a Deus, e eu comecei a ver o veículo, né? Comecei a pesquisar sobre ele, eu descobri que esse veículo, em 2012, ele foi considerado o melhor SUV da categoria no mundo, não só no Brasil, no mundo. E aí comecei a pesquisar, falar com pessoas assim que eu conheço, pessoas até dentro da Mitsubishi, pessoas assim de outras, do ramo, mas de outras lojas. Pô, o que você acha desse carro? Não, cara, o carro é ótimo, o carro é top, não sei o quê. Então, amado, sabe o que acontece? O que eu estava querendo, na verdade, eu creio hoje que o que Deus me deu foi melhor do que eu esperava. Porque, às vezes, eu preciso estar rodando em São Gonçalo e esse carro é um carro alto, ele tem uma suspensão reforçada. Resumindo, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que Deus, ele me mostrou algo melhor do que eu estava querendo. Então, eu quero deixar esse exemplo, porque, assim, foi maravilhoso, sabe? Eu simplesmente estava tomando uma posição, né, de querer fazer algo e não orei a Deus, e a partir do momento que eu entendi que eu estava errado, que quando o Fred chegou para mim e falou assim, pô, cara, por que você não faz um financiamento direto, cara, porque você está aí se apertando, não sei o quê, eu falei, não, eu vou ver. E ali, antes de sair de casa, eu orei com a minha esposa, e quando chegou lá, as coisas aconteceram, e graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, está tudo certo. O carro já é meu, vou pegar ele semana que vem. Então, amados, eu quero só trazer essa questão de... Aqui, nesse meu exemplo, eu falei de coisas que eu fiz, que eu não fui guiado, eu não orei antes, mas também testemunhei assim, coisas que Deus ouviu as orações que eu fiz e tudo se moveu em prol daquilo que estava no meu coração. Amém? E tem um versículo aqui que eu quero até finalizar com ele, que é João 14, versículo 13 e 14, que diz, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Amados, aqui nesse versículo, é importante a gente saber também que tudo que você fizer, toda oração que você fizer, faça sempre em nome de Jesus, porque... Como está dizendo aqui, eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, amados, infelizmente, às vezes a gente ora, eu mesmo, antes de fazer até o rema, eu orava e eu não tinha esse hábito, eu não entendia que a importância de a gente orar em nome de Jesus, porque o nome de Jesus é nome que está acima de todo nome, a autoridade está sobre o nome dele. Então, quando você ora para repreender um demônio na vida de alguma pessoa, uma opressão maligna, quando você ora por cura, quando você ora por situações que se levantam no seu dia, você tem que orar em nome de Jesus, porque a autoridade e o poder está no nome dele. E para quê? Para que o nome dele seja glorificado, como diz aqui, para que o Pai seja glorificado no Filho. Amém? Então, queridos, essa é a ministração, é a palavra que Deus trouxe no meu coração. Eu quero nesse momento estar orando com vocês, e eu oro para que vocês agora curvem a sua cabeça, que a gente possa estar orando junto. Pai, em nome de Jesus, Deus, eu te agradeço, Pai, por essa palavra, Senhor.
Pai, nós sabemos que o Senhor tem muito mais para ministrar sobre oração, Deus. Mas é importante, Pai, foi importante saber, através da Tua palavra, que um crente, ele não vive sem oração, e que nós temos que ficar ligados nas circunstâncias, nas coisas que vêm no dia a dia, Pai. Nós temos que orar pelos nossos familiares, mas interceder, Pai, pelos nossos, pela nossa igreja, pelos nossos amigos, pelos nossos familiares. Senhor, a gente tem que estar rendendo graças a Ti, Pai, consagrando o nosso dia, Senhor. Então, Pai, que tudo isso que foi ministrado aqui, Pai, seja despertado no nosso espírito, Deus, que a gente entenda que o orar sem cessar é algo constante, não é simplesmente um determinado momento do nosso dia que a gente ora e acabou, não. A gente tem que estar ligado a todo instante, porque o Senhor quer nos usar a todo momento, e quando nós estamos ligados no Espírito, nós nos colocamos em posição, Deus, de ser canal na vida das pessoas, Pai, e não deixamos, Pai, e eu oro para que não somente eu, mas toda a igreja, todo aquele que estiver ouvindo essa ministração, Pai, eles fiquem ligados no Teu Espírito, Senhor, não percam, sejam instrumentos do Senhor nessa terra, Pai, para, Senhor, romper com todas as situações, com toda a opressão, com todas as ciladas do inimigo, Pai, porque nós sabemos que uma vida de oração, Deus, é uma vida que nos coloca, Pai, num lugar, Senhor, de segurança, e nos traz para perto, Senhor, nos deixa mais próximos e mais íntimos de Ti, Senhor. Muito obrigado, Pai, por esse tempo, Senhor, em nome de Jesus, amém, aleluia. Queridos, nós vamos agora entrar no momento de dízimos e oferta, e nós temos aí, vai aparecer no vídeo, né, os dados para quem da conta para estar fazendo a transferência, o depósito. Eu quero ler com vocês, amado, em Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10, que diz: honrem o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinhos. Olha que maravilha, queridos. A gente tem que honrar ao Senhor com os nossos recursos, com as nossas primícias. Amém? Então, queridos, separe esse momento. Está aparecendo aí o QR Code e os dados. Não deixe de dizimar e ofertar na casa do Senhor. Amém? Então, vamos nos envolver. Aleluia. Amados, eu quero falar também sobre o culto de domingo, né? Pedir para que vocês não deixem de se inscrever no nosso link lá, do culto de domingo. Você vê que domingo passado foi sorteado uma cesta para a primeira pessoa que fizesse o cadastro, né, que se cadastrasse. Então, assim, amados, isso aí foi apenas uma coisa para poder motivar vocês a fazer, a correr e já fazer a sua inscrição. E gera expectativa no seu coração para domingo, para que a gente possa estar aqui junto, desfrutando de uma palavra poderosa que Deus vai ministrar. Então, fiquem ligados, amados, não deixe de fazer sua inscrição, fique ligado nas redes sociais da igreja, amém? Eu quero orar para encerrar, e vamos lá, amados, vamos orar para encerrar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado por esse tempo, obrigado, Pai, por tudo que o Senhor ministrou à nossa vida hoje, Deus. Obrigado, Senhor, porque sabemos que não é um tempo perdido, Pai, que vamos avançar de fé em fé, de glória em glória, que viveremos, Pai, cada dia mais ligados a uma vida de oração, entendendo o versículo, Pai, que diz orar sem cessar, entendendo a posição que nós temos como filhos, crentes, tementes e fiel a Ti, Pai, de estar sempre orando, sempre buscando, Pai, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por a vida de cada um que ouviu essa ministração, Pai. Que tenhamos uma noite tranquila e abençoada, Senhor, e desde já oramos pelo culto de domingo, Senhor, onde cremos que o Senhor tem coisas maravilhosas e poderosas para trazer às nossas vidas, aos nossos corações, Pai. Muito obrigado, Senhor. Assim, ó, nós oramos e pedimos a Ti em nome de Jesus.
Amém e amém. Está encerrado, amados.